Então, pessoal, partindo para frente, a gente indica algumas bibliografias para vocês. A bibliografia básica da oclusão 2, assim como da oclusão 1, é o livro do Walkerson, né, Distúrbios, Tratamento das Desordens Temporomandibulares e Oclusão. Mais especificamente para articuladores, a gente indica o capítulo 18, que, sinceramente, é um capítulo que vale muito bem a leitura, apesar de ser uma leitura não tão fácil, mas pelo menos uma leitura dinâmica para entender a amplitude do assunto e buscar outras literaturas que não só a que a gente está acostumado. E a segunda literatura que eu indico é o livro de prótese fixa do Luiz Fernando Pegoraro. Eu costumo falar com meus alunos que esse livro é a bíblia da prótese fixa, porque ele tem diversos protocolos clínicos que nós aplicamos na clínica diária todos os dias. Então, ele tem uma parte bem didática, bem tranquilo de entender, diz respeito ao capítulo 8, que fala de registros oclusais e montagem em articuladores semiajustáveis. Eu acho que vale muito a pena a leitura desse livro também. E como uma leitura complementar, a gente tem que agradecer a nossa aluna Bruna, que encontrou esse artigo e cedeu esse artigo para mim, para que eu lesse e visse como ele era. E eu achei um artigo de leitura muito simples em língua portuguesa, e vale muito a pena a gente ler, com 20 minutinhos a gente lê tudo e consegue também ter uma ideia de uma outra bibliografia. E a gente não falta bibliografia para estudar, então a gente tem aí 3 opções para estudar bastante, tá bom? Então, começando a aula propriamente dita, a gente consegue separar os nossos articuladores em 2 tipos de classificações. Uma classificação mais antiga, que diz respeito à localização dos côndilos, onde os articuladores eles podem ser divididos em localizadores do tipo arco ou do tipo não arco. É uma classificação um pouco antiga, que clinicamente ela vale pouco para nós, mas que ela cai em prova, ela cai em concurso, e ela está presente em todas as literaturas que vocês forem ler. Então, eu preciso que vocês pelo menos saibam o que é o articulador ser arco ou não arco. Mas a classificação mais atual e mais comum e clinicamente mais didática em relação aos articuladores diz respeito à capacidade de ajuste desses articuladores, onde eles podem ser classificados em não ajustáveis e em ajustáveis. Dentro dos ajustáveis, a gente vai classificá-los em semi-ajustáveis ou totalmente ajustáveis. Então, nós precisamos entender essa classificação para saber com qual tipo de aparelho nós estamos trabalhando para determinados casos, perfeito? O que vocês vão notar ao longo dessa aula? Eu vou dar guias de estudo para vocês. Eu não vou considerar isso aqui uma aula completa, porque a gente não tem tempo para isso. Obviamente, nós vamos fazer aulas ao vivo nessas próximas semanas, nesses próximos dias, eu estou programando isso, mas eu já quero direcioná-los em relação à quantidade, qualidade e onde vocês vão estudar, o que vocês vão procurar, e estou oferecendo todos os dispositivos de leitura que a gente tem disponível, tá bom? Continuando as aulas de articuladores, eu primeiro preciso definir para que os articuladores servem. O que são os meus articuladores? O que são esses aparelhos? Quais são os objetivos de eu utilizar articuladores? O que eles são? Um conceito básico e um conceito geral. Eu preciso entender o que é. E por que eu pergunto isso? Porque é muito comum a gente ver cirurgiões dentistas trabalhando sem nenhum tipo de instrumento para articular modelos e confeccionar trabalhos protéticos. Não é bem esse o caminho. A gente precisa utilizar de algum aparelho que consiga articular modelos superior e inferior, sejam eles totais ou parciais. E são isso, e é isso, na verdade, né, a função dos nossos articuladores. Então, primeiro, definam o que eles são, para que eles servem. Continuando, vocês vão ver nessas fotos, como eu estou com a imagem do vídeo ocupando parte da tela, vocês não vão conseguir perfeitamente ver todos esses dispositivos, mas na aula que eu envio em PDF, vocês vão ver sem o meu belo rostinho. Então, eu preciso que vocês saibam identificar o que é cada um desses dispositivos. Então, aqui na imagem, a gente vê 6 dispositivos, e nesses 6 dispositivos, cada um tem uma característica peculiar. Eu preciso saber qual que é qual que é a charneira, qual que é o verticulador, qual que é o correlator, qual que é o articulador semiajustável. Tenho que olhar e saber qual que é. Então, façam essa pesquisa para que vocês se familiarizem com todos os tipos de articulador que a gente tem no mercado. Quando a gente pensa na montagem dos modelos em articulador, o primeiro ponto é que a gente tem que montar o nosso modelo superior por um objetivo maior.
O objetivo da montagem do modelo superior é justamente posicionar a minha maxila em relação ao meu complexo crânio-facial. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que eu utilizo para a montagem do modelo superior é descobrir a distância intercondilar, ou seja, a distância intercondilar ela é utilizada para a montagem do modelo superior com outro aparelho específico, mas eu vou falar mais para frente qual é. Por enquanto, objetivo de montagem do modelo superior, posicionar a minha maxila em relação ao crânio. E para que eu consiga isso, eu tenho que registrar a minha distância intercondilar com outro dispositivo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Quando eu monto o meu modelo superior, eu preciso, em seguida, montar o meu modelo inferior. Só que para fazer a montagem desse modelo inferior, eu tenho que disponibilizar um registro oclusal. Esse registro oclusal nada mais é do que marcações onde eu vou conseguir ter certeza de como aquele modelo superior se relaciona com o inferior. E por aí vai, ou vice-versa. Para que eu consiga relacionar esses dois modelos de forma exata, eu preciso desse registro oclusal. E aí, para esse registro oclusal, eu quero que vocês pesquisem quais são as opções de material para registro oclusal. A gente já falou disso, mas não se apeguem somente à literatura que eu passei para vocês. Eu quero que vocês pesquisem possibilidades de material para registro oclusal. Então vai aí, mais uma atividade para vocês fazerem. Vou interromper aqui agora e vou continuar no próximo vídeo, tá bom?